Neste momento, convidamos a coordenadora do SICOM, Edna Aparecida Saraiva Mota, para apresentar o Sistema Informatizado de Contas SICOM. Edna Mota é formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduada em Controle Externo e Contabilidade e Finanças Públicas pela Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo. Bom dia a todos. Primeiro, gente, eu gostaria de agradecer, a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho para os controladores internos, que tem um grande papel dentro das gestões públicas. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre o SICOM, que é o Sistema Informatizado de Contas, por onde o tribunal recebe as informações dos nossos jurisdicionados. Então, assim, esse sistema é de grande importância, porque, conforme o Paulo já falou aqui, qualquer dado incorreto, qualquer informação que está incompatível com a contabilidade municipal pode trazer grande repercussão, tanto no aplicativo, no controle social, mas principalmente para o gestor. Por quê? Porque se tiver um dado incorreto, quando o tribunal consolidar os dados para prestação de contas municipal, o que pode acontecer? Está lá índice abaixo, problema nos créditos, e aí a conta do prefeito ser rejeitada. Então, daí a importância do trabalho de vocês. Então, assim, vou falar um pouquinho do sistema. Eu acredito que todo mundo aqui já conheça, mas, assim, eu vou falar um pouco do sistema mesmo, porque como é que funciona, para que ele serve, quais os seus benefícios e resultados. Então, o SICOM, ele foi implementado em 2011, ele recebe as informações da execução orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, ele organiza e disponibiliza as informações internamente quanto externamente. Com os dados extraídos dos próprios controles contábeis, o que significa isso? Na realidade, o SICOM é um sistema muito amplo, Então, ele é muito difícil de ser um sistema declarado. Então, ele necessita de um sistema auxiliar, que a prefeitura vai contratar os órgãos, para poder fazer a extração da contabilidade e encaminhar para o tribunal no formato dos layouts que a gente disponibiliza para o jurisdicionado. Então, assim, ele é a principal base de dados utilizada pelo tribunal em todo o seu exercício fiscalizatório. Ele gera relatórios que não apenas pautam as análises realizadas pelos diversos setores da casa, a emissão de certidões, mas que alimentam sistemas como o PCA, a prestação de contas anual, que é a prestação de contas dos prefeitos, que, ao invés de serem encaminhadas para o tribunal, a gente gera a partir dos dados mensais enviados para o tribunal. Além disso, tem o acompanhamento da LRF, da Lei Complementar 101, o fiscalizando com TCE, os dados abertos e o aplicativo Lupa de Minas. Então, é uma importante ferramenta para ampliar a transparência da gestão, modernizar as práticas contábeis, auxiliar os gestores nas tomadas de decisões e estimular o exercício da cidadania por meio do controle social. Então, é um sistema hoje, que é base para muita coisa. E se realmente as informações estiverem coerentes com a contabilidade e vocês puderem acompanhar essas informações, vocês podem contribuir muito para a melhoria desses dados, que eu vou falar um pouco à frente, que tem grande impacto em muitos casos. Então, os dados são disponibilizados pelo SICOM, são encaminhados pelos próprios órgãos da administração direta e indireta municipal durante todo o exercício financeiro. Então, o que é isso? Cada órgão manda as suas informações. Então, a prefeitura manda dela, os dados dela, a Câmara manda os dela, as outras entidades também, e, no final, o tribunal vai consolidando essas informações mensalmente
E aí, chega no final do ano, a gente tem todas as informações do município. Todas as remessas encaminhadas ao SICOM são automaticamente validadas pelo sistema a cada novo envio, a fim de garantir a qualidade e a coerência das informações. Então, o que é isso, gente? Na realidade, apesar da gente não ter como garantir 100% que esses dados retratam a contabilidade, a gente tem várias consistências internas no sistema que já garante uma qualidade mínima. Por exemplo, se as informações lá de bancos, todo mês vai lançando a movimentação ali, tem um depósito, eu paguei. Aí chega no final do mês, você tem lá um saldo naquela conta X. No início do mês seguinte, o SICOM garante que aquela informação é justamente aquele saldo final do mês anterior. Então, você tem lá também vários restos a pagar. E aí teve pagamento de parte desses restos a pagar. Aí chega no final do mês, o SICOM tem lá X restos a pagar. No início do mês seguinte, o SICOM vai garantir que aqueles restos a pagar sejam os mesmos, né, que fechou o mês anterior. Então, a gente já tem essas validações mínimas, mas isso só não garante que os dados estejam corretos. Então, a estrutura dos módulos que compõem o SICOM é estabelecida anualmente a partir dos layouts publicados pela coordenadoria no portal do sistema. Cada um dos módulos, então, é dividido em diferentes arquivos que tratarão de assuntos específicos a partir do número de registros indicado pelo tribunal. Então, a gente tem, todo ano, uma estrutura de layout, né, que fala assim, o IP tem que, as informações do instrumento de planejamento tem que ser desse jeito, tem que ter a previsão da receita, a fixação da despesa. A gente coloca lá como que tem que ser, quantos campos tem que ser lá o valor monetário, por exemplo. Então, a gente sempre disponibiliza isso para os jurisdicionados saberem, né, como vai funcionar o layout no ano seguinte. Então, agora mesmo, a gente já disponibilizou o formato de vários layouts para 2022. Tá? Então, é a partir desses dados e desse layout que a gente vai traduzir isso tudo em relatórios, e aí, depois, cada área vai trabalhar com isso lá internamente, vai para o fiscalizando, vai para o dados aberto, vai para o Lupa de Minas, com a linguagem mais simples. Então, é com base nesses layouts. As regras de validação são definidas a partir dos documentos de especificação, os quais também são disponibilizados anualmente pela coordenadoria no portal do SICOM. Composição do SICOM. Então, a gente tem a parte dos layouts, né, que é o SICOM remessa. A gente tem, depois que recebe, e aí o SICOM remessa, ele tem recebe os dados no formato de layout, os dados são exportados, como eu já expliquei, são versões anuais e tem as validações internas e o público-alvo são o jurisdicionado, que é quem encaminha as informações para a gente. Depois que a gente recebe essas informações, a gente traduz isso tudo internamente, que fica no nosso SICOM Consulta. Tá? Então, a gente tem relatórios estáticos, consulta por município, exercício, é disponibilizado no portal do tribunal para o público interno, dentro do SICOM Consulta, e no Transparência, no Fiscalizando com TCE, para o público externo. E a gente tem os produtos. Quais são os nossos principais produtos hoje? A PCA, que foi a partir de 2014, o acompanhamento da Lei de Responsabilidade Fiscal a partir de 2018, o cruzamento de dados, geração de malhas, né, pelo Suricato, e o Plano Anual de Fiscalização, que foi a partir desse ano. O cruzamento de dados já tem sido feito desde, acredito, 2018, já tem um tempo. Então, como é que são os módulos do SICOM? Eles são estruturados em arquivos e registros que utilizam as tabelas e códigos padronizados, de natureza de receita, natureza de despesa, fonte e destinação de recurso, compatibilização das naturezas de receita com as fontes de recurso, e o plano de contas, né, que é o que a gente
acompanha, que é o plano de contas da STN. Então, o que significa isso? Que desde o momento que a gente tem lá no orçamento a previsão da receita, a gente já faz, já linka isso lá na fixação da despesa. Então, eu tenho lá uma receita X. O que ela vai... onde esse recurso pode ser gasto? Aí você vai ter lá na despesa aquela fonte. Então, é isso que é destinação de recurso, a fonte do recurso. E aí a gente tem uma tabela com todas as fontes, né, que o tribunal aceita e que, a partir de 2023, o tribunal está sendo padronizado pela STN e a gente vai adotar, a partir de 2023, a tabela de fonte da STN. Então, ali é só onde é disponibilizado no portal do SICOM, né, todas essas naturezas de receitas, tabelas, o plano de contas, né, que é que a gente sempre também publica para os órgãos saberem como vai ser essas classificações do orçamento e para o próximo ano no layout. Então, como é que são a divisão dos módulos do SICOM? A gente tem os instrumentos de planejamento, que é o IP, onde os órgãos, no caso, é só o município, a prefeitura, encaminha as informações de todo o planejamento dela. Então, a minha meta minha previsão de arrecadar é X, nessas naturezas de receita, eu vou gastar essas naturezas em quais despesas. Então, ali, vocês, de acordo com o orçamento que foi aprovado pelo Legislativo, essas informações são encaminhadas nesse módulo para o tribunal. Então, ele é anual. O prazo de envio dele é 31 de janeiro do exercício de referência. Ele possui 14 arquivos. Então, a gente tem o AIP, que é um outro arquivo que a gente criou para subsidiar o IP, já que pode ter alguns programas e ações que não estão no orçamento, que foi encaminhado, e precisa ser informado depois, né, no SICOM. Então, a gente tem o AM, que é o nosso módulo bem grande, né? Que é onde a gente recebe todas as informações. Estou arrecadando tanto de IPVA, tanto de ICMS, tanto de FPM, tanto de IPTU. Mensalmente, é nesse arquivo que vão sendo informados isso aí. Aqui que a gente informa também todos os empenhos. Aqui são informados todos os processos de licitação, contrato, convênios, frota. Então, ele é um arquivo muito grande e um dos mais importantes. Só que, sem o IP, você não consegue encaminhar esse arquivo aqui. Então, o responsável pelo envio é cada órgão, né? Ele é mensal, o prazo de envio é até o último dia do mês subsequente, possui 46 arquivos. Aqui também a gente tem os arquivos que recebem todas as leis e decretos da parte orçamentária. Então, a gente tem também o balancete contábil. Ele foi implementado a partir de 2015 e que é com base do balancete contábil que a gente consegue gerar internamente as demonstrações contábeis também, com base nas informações que vocês encaminham no balancete. Tá? Então, aqui, gente, no final do ano, depois do balancete de encerramento, a gente consegue gerar todos os balanços de cada órgão e da prefeitura e o consolidado também. E aí a gente tem um módulo que são as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, que é o módulo DECASP, né? E nesse módulo, a gente recebe também as demonstrações contábeis dos órgãos e da prefeitura e o consolidado. Aqui, por que esse arquivo? Já que a gente gera do balancete. Porque a gente não tinha muita noção de como estava o SICOM, os dados do balancete, em relação às informações da contabilidade. Então, por meio desse módulo aqui, a gente conseguiu fazer um cruzamento das informações do que é encaminhada pelo balancete contábil, né, no balancete que vocês encaminham mensalmente, e depois a gente faz um confronto, né, quando vocês encaminham isso aqui, com o que é
extraído da sua contabilidade. E olha o que aconteceu, gente. A gente detectou muitas divergências. Então, quer dizer, as informações que estavam indo no balancete não estavam retratando, na realidade, a contabilidade do município. Então, isso fica disponibilizado lá no Fiscalizando. Então, se vocês tiverem, né, é importante vocês entrarem lá e verem. Só que essas informações ela sempre estão em atraso, porque agora a gente está disponibilizando 2020. E porque a prestação de contas ela é sempre, né, efetuada no final, no fechamento do exercício. Então, aqui... Não, tem mais um pouquinho. Então, aqui, ó, ela é anual, o prazo de envio do DECASP é 31 de março do exercício subsequente. E o que é que, além dessas informações desse módulo, é aqui que são encaminhados também as informações complementares da prestação de contas. Conforme o Paulo falou, o relatório mesmo de controle interno de vocês, ele vem num arquivo nesse módulo. Então, aqui vem o relatório de controle interno, o do Conselho do Fundeb, né, que a Fabrícia falou também, no aplicativo na ponta do lápis. Então, é aqui que nós temos essas informações complementares. E, além desses relatórios, a gente tem também, para ter uma visão de como anda a aplicação suas, né, também da contabilidade, sem ter relação com o SICOM, das informações da aplicação do ensino, da saúde, do Fundeb. Então, aqui a gente tem também essas informações que vocês encaminham e que também apresentam muita divergência em relação ao que a gente depois apura com base nas informações que são encaminhadas no SICOM. Então, isso aqui é um bom parâmetro para vocês. Então, assim, essas informações elas também só vão no final do ano. Mas daí a importância, né, de vocês acompanharem bimestralmente essas informações de gastos das aplicações do ensino, da saúde, gasto com pessoal, para não se ter assim uma surpresa, né? Ah, o município está precisando de uma certidão. Quando vai tirar a certidão, o percentual, a aplicação está abaixo do limite. Então, isso é muito sério, né? E pode trazer muitos transtornos para os gestores. Então, aqui, ó, outro problema que a gente tem muito são as informações, os pedidos de substituição fora do prazo. Então, aqui, assim como tem a data para os envios, aqui também a instrução normativa, ela tem, 3/2015, ela tem as datas, né, para substituição, o prazo de substituição. Também é outra coisa, é muito importante esse acompanhamento, justamente para que vocês possam até alertar os contadores, a parte da contabilidade, para falar, gente, mas aqui deve ter alguma coisa errada. Como o Paulo falou, mas até agora não teve nada de aplicação na administração. Mas como assim? Não teve nenhum processo licitatório lá no SICOM? Como assim? Vocês não informaram? E aí, para verificar, por quê? Porque aí eles vão verificar o que pode ter ocorrido e, se tiver tido algum erro, né, nas informações encaminhadas, poder substituir nos prazos que estabelecido pela instrução normativa, que é do mensal entre 8 e 17 do mês, né, subsequente, o bimestral de 21 a 28 do fechamento do bimestre e o LCF, que é a legislação de caráter financeiro, só pode ser substituído quando lá da IN da PCA, que é 19 a 31 de março, e depois 10 dias úteis a partir de 31 de março. Então, isso lá do ano seguinte, né? O balancete contábil é outra coisa, não pode substituir, não existe substituição de balancete. O que é feito? Quando se detectou lá, mas eu não lancei uma receita, esqueci de lançar uma receita, chegou lá no último dia do mês, né? Aí, o que vocês fazem? Vocês vão lá, fazem um ajuste lá no mês, né, do balancete lá, e faz o lançamento, incluindo aquela receita no orçamento, e faz uma nota explicativa, esclarecendo o que está acontecendo. O meu saldo está errado. Então, você faz um débito ou um crédito, informando, fazendo o acerto daquilo ali. Mas sempre no mês que você está mandando as informações do balancete, e não precisando substituir o módulo. E as demonstrações contábeis, né, que é o módulo DECASP, isso ele pode ser substituído nos 10 dias úteis após 31 de março.
Isso também está estabelecido na IN 4/2017. E a gente tem também os outros módulos, mas que os meus colegas vão abordar, né, na sequência aqui o CISOP e depois o CAP-MG, que vai ser na parte da tarde. Então, quais os benefícios da implantação do SICOM? Então, para a gente receber informações durante todo o exercício, o SICOM permite que o TCE exerça um trabalho de controle constante e conheça assim, a realidade de cada um dos órgãos e entidades municipais. Então, o que acontecia antes? A gente tinha o CIAS, que era um sistema muito bom também, mas só que o CIAS ele era enviado para o tribunal depois do encerramento do exercício. Então, durante o ano, a gente não sabia nada que acontecia nos municípios, nada. A gente não tinha noção de como estava sendo executada as despesas, como estava sendo a arrecadação. Então, isso dificultava muito o trabalho da gente interno. O que a gente pode abordar, né? O que a gente pode fazer para ajudar os municípios, né? Qual que hoje a gente está tendo esse caráter pedagógico, que é o SICOM está propiciando isso. Por quê? Porque a gente tem a informação e a gente pode trabalhar ali naquilo que está, né, pior, em várias questões. Então, antes a gente não podia, a gente só tinha a informação depois. E aí não tinha mais jeito, porque já tinha fechado o ano. Não tinha como mais corrigir, não tinha mais como acertar, porque a contabilidade já estava encerrada, né? Então, por ser um canal único e consolidado de remessa de dados, evita a duplicidade de informações e diminui os custos de controle pelo poder público. Então, o que acontece? Antigamente, o tribunal tinha vários sistemas. Então, a gente tinha um sistema, o CIAS, que era para PC, o CIAS-PCA, a gente tinha o CIAS-LRF, a gente tinha o SICAM, que era um sistema para receber informações de Câmara, a gente tinha o GEOBRAS, que recebia informações de obras. E aí, o que acontece? E, muitas vezes, as informações iam até repetidas para o tribunal. O jurisdicionado tinha que informar num sistema, aí depois ele informava em outro sistema a mesma informação. Então, assim, a gente colocando isso numa base única, né, a gente diminui isso aí. Porque o jurisdicionado vai poder, igual hoje, ele não encaminha mais o CIAS-LRF, tudo a gente gera com base nas informações que são encaminhadas no SICOM. Então, vocês não têm mais esse trabalho de encaminhar essas informações para o tribunal. A gente mesmo, internamente, trabalha para que vocês gerem os relatórios sem que vocês tenham que encaminhar novamente, né? Então, da mesma forma, o GEOBRAS era um sistema também, né, de obras e serviços de engenharia, que vocês mandavam informações, mas, muitas vezes, todas as informações de contrato, das licitações, já tinham sido encaminhadas no SICOM. Então, agora, com o CISOP, que meu colega vai falar mais tarde, não, as informações que já estão no AM, elas não são encaminhadas novamente. Então, vai ser encaminhado lá somente aquilo que é muito específico para o trabalho lá deles. Tá? Melhoria na qualidade de informações. O que significa isso? Como a gente já faz esse confronto, né, já tem essa consistência interna, então a gente já garante que muitos erros não cheguem no tribunal. Então, a gente recebe lá muito assim, mas aqui deu um erro tal, eu não consigo mandar as informações para o tribunal. A gente já gera para ele um aviso de erro, onde que qual linha, e ele não conseguiu mandar, mas ele já consegue ver. Então, ele vai lá naquele arquivo e vai procurar para ver onde foi que a extração foi incorreta, que a importação do dado foi incorreto, ou que tem alguma informação ali que ele tem que fazer a correção. E, além do mais, a gente ainda tem, após o envio, que a gente recebe as informações, a gente tem também outras validações. Como eu falei, a gente, por exemplo, tem município lá que já está no meio do ano, quando você vai olhar, não tem nenhuma licitação informada no SICOM. Isso é possível? Muito difícil, né? Num mês pode até ser um órgão pequeno, uma prefeitura pequena, pode ser que não tenha. Mas o ano inteiro, ou metade do ano, é muito complicado, isso não tem. Então, a gente já tem um outro relatório que a gente coloca, que é de mensagem de advertência, que já mostra possíveis erros. Por exemplo, você tem lá vários veículos, né? O órgão tem vários veículos. E aí, ele não informa nenhum gasto relacionado ao veículo. Mas, quando você vai nos empenhos, são várias despesas ligadas lá com algum veículo.
está lá no histórico, mas ele não vinculou, na hora de informar lá no SICOM, a informação ao empenho, lá, ao gasto, né, onde que ele tinha que informar. Então, assim, esse relatório é muito importante vocês verificarem também, porque ali já podem ter possíveis erros e das informações mensais. Então, ali vocês já podem dar uma olhada, conversar com o contador, para ver, olha, é isso mesmo? Isso aqui não está errado? E aí, qual a importância desse relatório? É porque ali, se realmente houver um acompanhamento, vocês poderão ir lá, nesse período de substituição que eu mostrei ali, aquelas informações podem ser corrigidas. Né? E isso não vai precisar de, na época da prestação de contas, ou depois do prazo, ter que fazer alterações no sistema. Permite cruzamento de dados, tanto para gerar relatórios mais completos, quanto para alimentar as outras ferramentas, conforme eu já falei. Permite que outros órgãos, como a Fundação João Pinheiro, Ministério Público Federal e Estadual, o FNDE, utilizem bases de dados em suas respectivas áreas de atuação. Então, olha para vocês verem. Como é importante os dados, né, de vocês estarem retratados mesmo no SICOM. Porque o CIOP mesmo, ele valida as informações quando vocês encaminham os dados para lá, né, do ensino, é com o SICOM. Então, se tiver alguma coisa que não bate, alguma receita, ou o total da aplicação não bater a despesa, vocês não conseguem encaminhar as informações para lá. Então, é muito importante essa checagem. A Fundação João Pinheiro, ela usa esses dados também para cálculo até do ICMS. Então, olha a importância dessas informações, né? É uma ferramenta para acompanhamento das execuções orçamentária e financeira, bem como dos índices de aplicações bimestrais e acumulados, que farão parte da prestação de contas anual. Então, a gente, bimestralmente, essas informações que vocês encaminham são disponibilizadas lá nos relatórios da gestão fiscal, para facilitar já. Lá já tem as informações todas. Então, qual que é a minha receita base de cálculo? Quanto que eu já apliquei até no bimestre aqui, no acumulado, de saúde, de educação, gasto com pessoal. Então, aqui é muito importante vocês usarem essas informações na nossa base. Permite acompanhar a tempestividade do envio dos dados por parte das empresas de contabilidade. Então, muitas vezes, a empresa pode falar assim, para o prefeito ou para alguém, nada, eu já mandei as informações para o tribunal, só que aí vocês olham no fiscalizando, não tem informação lá, olham no Lupa de Minas, só está do mês anterior. Aí vocês vão falar assim, mas por que isso? Porque talvez a empresa falou que mandou, mas não encaminhou as informações para o tribunal ainda. Então, é uma forma de vocês também acompanharem. Subsidia a elaboração do relatório de controle interno, né, que é o que vem lá no módulo DECASP, que vocês têm que elaborar todo ano, né, para complementar a prestação de contas que a gente consolida os dados internamente. Então, se vocês... Lá tem vários itens, né? Meu colega vai falar na parte da tarde, abordando isso, falando o que vocês têm que falar da movimentação orçamentária. Tem vários tópicos lá, então vocês têm que abordar. O SICOM pode ser uma ferramenta para auxiliar vocês nesse papel. Contribui para o fortalecimento do próprio controle interno, fornecendo instrumentos para a implementação de novos controles. Então, com base nas informações mesmo do SICOM, vocês podem ver, olha, aqui a gente podia fazer isso para melhorar o nosso controle aqui, para facilitar o nosso trabalho. Então, assim, é uma grande ferramenta mesmo, gente. Olha para vocês verem também o recebimento de informações de uma melhor qualidade, né, que retrata a contabilidade municipal. Ele, além de otimizar as análises de processos de ações de controle, ele hoje está sendo um instrumento para as ações do Plano Anual de Fiscalização. Isso foi implementado a partir desse ano e está tendo um grande, surtindo um grande efeito. Então, assim, ele acoplou, inclusive, uma ação que já existia, né, que era lá do portal de Receita, né, mas em outras ações. Então, assim, esse ano foi verificado
as transferências voluntárias, verificou as receitas do Fundeb, as despesas, e ali já foram detectados, né, os municípios, porque não tem como olhar 853, mas aqueles municípios que caíram nessa malha, eles assim verificaram os erros e aí já corrigiram, quase a grande maioria já corrigiu as informações. Por exemplo, mas a receita do Fundeb está diferente, do SICOM está diferente, com a base de dados lá do Banco do Brasil que foi consultada. E aí mandou isso lá para o prefeito, né, para a prefeitura, e aí eles iam falar, não, é porque está classificado erroneamente. Então, por quê? Porque o sistema ele é todo codificado. Então, se você coloca uma classificação indevida e tudo, você não fica incorreto. E aí, eles fizeram as correções. Então, assim, muitas despesas também que foram alocadas erroneamente, né, também foram corrigidos. Então, assim, esse trabalho, então, essas nossas informações está sendo utilizada e, o que é mais importante, isso está sendo verificado e ainda dá tempo de vocês, né, dos gestores, fazerem as correções, se for o caso. Então, assim, cada vez mais, se vocês fizerem os acompanhamentos, vai evitar que se chegue para o tribunal descobrir isso, né? Para chegar até o gestor até que responder por isso, tá? Então, assim, é muito importante esse trabalho. Então, assim, em relação ao portal de receita mesmo, que foi um trabalho em relação à arrecadação municipal, foi um efeito muito importante que, de 2000 para 2019, 2020 em relação a 2019, conseguiu ter um aumento na receita em 19%. Olha como esse trabalho foi bom, né, para os municípios. E isso tudo foi feito com base no SICOM. Então, assim, possibilitou a verificação de divergência entre as receitas em atrasos repassadas, né, pelos municípios. A gente também descobriu, né, com esse acordo aí que teve, né, para o repasse, né, das receitas em atraso. A gente também detectou várias divergências. Isso também já foi corrigido também. Viabilizou a consolidação das prestações de contas anuais de 2020, né, 848 prestações de contas. Aprimorou os mecanismos de controle social, né, por meio do Fiscalizando com o TCE, o aplicativo Lupa de Minas, dados abertos. E essas mensagens de advertências que eu já falei um pouco para vocês, que é a importância delas para vocês mesmos detectarem lá mensalmente os possíveis erros que pode ter nas remessas. Agora, eu queria falar um pouquinho isso aqui, gente, do ponto de atenção para o controle interno. Isso aqui são algumas coisas que as substituições intempestivas, que é por isso que eu estou chamando tanta atenção para esse controle de vocês, né, dessas informações que são encaminhadas ao tribunal. Olha, para vocês verem, até setembro agora, a gente teve 2.571 pedidos de substituições que o SICOM analisou, a minha coordenadoria, de substituições fora do prazo. Então, isso é normal? Não. Ou está acontecendo alguma coisa, né? A empresa não está fazendo o trabalho direito, não está sendo... realmente, os dados do SICOM não estão retratando a contabilidade. Então, aqui tem alguma falha. Então, assim, eu quis colocar isso aqui para chamar realmente a atenção de vocês nesse quesito, para que vocês nos ajudem, né, nisso. Outra coisa, qualidade dos dados, né, que acaba sendo... Eu já falei também. Mas o que isso acarreta, né? Dados incompletos ou dados incorretos, classificações de receitas e despesas em desacordo com o plano de contas e natureza de despesa. Consequência, reflexo nos índices de aplicação, educação, saúde pessoal, computados para fim de certidão e prestação de contas. Então, pode ter problemas de certidão, problemas lá na hora do parecer prévio, né? Não vinculação de empenhos respectivos do processo de licitação e contratos, por exemplo, no aplicativo Lupa de Minas. A gente teve um encontro, né, de Pouso Alegre mesmo, o município chegou para a gente falando, mas minhas licitações não estão lá no Lupa.
Aí é simplesmente por quê? Porque não está sendo informado corretamente no SICOM. Quando chegou lá, na hora de no layout tem uma perguntinha. Esse empenho aqui é decorrente ou não de licitação? Aí eu não sei por quê, informa não. E aí que o empenho não vai ser vinculado nem à licitação e nem ao contrato. E aí, quando você disponibiliza esses dados, não vai ter nem informação de licitação, nem informação de contrato vinculada àquela despesa. Então, esse é um erro, um problema sério que acontece muito no aplicativo Lupo de Minas e também no Fiscalizando com TCE. Então, não vincula a despesa à licitação. Tá? Então, isso aqui é um ponto para vocês realmente verificarem. Outra coisa, um ponto de atenção, né, que é a questão de verificar acompanhamento das mudanças em layout e entendimentos do tribunal. Então, a gente tem lá constantemente consultas, né, e propriamente as padronizações da STN. Então, é um caso que aconteceu esse ano e que está tendo uma repercussão grande em relação à educação. Por quê? Porque a gente mudou, além de ter mudado, né, todo o Fundeb, né, com a nova lei do ano passado, a gente mudou também a forma de apurar o ensino. Então, agora, a gente não considera mais o valor que da contribuição ao Fundeb, daquelas receitas que contribuem para o fundo. A gente agora considera o valor aplicado no Fundeb e, além do mais, a gente ainda faz o ajuste, né, do valor entre o valor da contribuição e do retorno do Fundeb. Então, isso pode tanto aumentar o índice como diminuir o índice. É o caso do município, que recebe mais recurso do Fundeb do que ele contribuiu. Então, isso pode ter um impacto grande. Então, se vocês ainda não viram essa alteração, entrem lá, por gentileza, lá no Fiscalizando, olhe lá, né, do seu município aí, como está a aplicação do Fundeb até agora, né? Além do mais, a aplicação, o gasto com o ensino. Porque está tendo, muitos municípios ainda também está com dificuldade de gastar os recursos do Fundeb, então a aplicação está um pouco abaixo, e isso está acarretando num baixo índice até agora, né? Isso pode ser revertido? Claro que pode, porque a gente ainda está, né, ainda tem muito tempo ainda para se gastar dinheiro, né, para se aplicar, e ainda tem também como, inclusive no Fundeb. Então, isso no final do ano, provavelmente, se o gestor deixar apenas o que a lei do Fundeb fala, dos 10%, não vai acarretar um problema muito sério. Mas eu acho bom darem uma olhada para verem isso. Tá? E a gente já está alterando a instrução normativa, que também vai ser feita acompanhando esse mesmo raciocínio, que, na realidade, já era para o tribunal estar adotando, tá? Que é uma padronização no manual dos demonstrativos fiscais, né? E aí, esse ano, com a mudança do Fundeb, a gente teve que fazer essa mudança. Tá? Então, agora, gente, é só... Aqui é como esclarecer dúvidas, vocês já estão sabem também. E como acompanhar, né, as informações, que é lá no Transparência, no Fiscalizando com TCE, que é uma forma mais discriminada, onde você verifica todos os detalhes. Então, se vocês quiserem ver um resultado mais rápido, vocês vão no Lupa. Mas, se vocês quiserem ver detalhes, né, que alguma informação vocês vão precisar, é melhor ir aqui. E aí, vocês ainda têm uma mais ainda, que é lá os demonstrativos fiscais, né? Vocês escolhem o nome do seu município. E aí, vocês vão lá nos dados lá dos demonstrativos da LRF, que lá vocês têm todos os índices de aplicação e vários relatórios também já formatados a partir, tá, já do bimestralmente. Então, essas informações já estão lá disponíveis para vocês. Então, aqui é só como pesquisar depois de uma forma mais complexa, tá? Mas não tem nada. Quando for disponibilizadas as informações, quem tiver mais dificuldade pode olhar isso aqui. É só para ilustrar mesmo. Então, na realidade, aqui, ó, tudo mais detalhado. Vocês podem, né, informar
inclusive, quando vocês fizerem os relatórios lá, a consulta, vocês podem gerar relatórios, né? O SICOM permite. Então, aqui é só mais detalhado mesmo. E é isso. Espero ter ajudado um pouquinho, né, esclarecer alguns pontos. E é isso aí, gente. Eu acho que o papel de vocês é essencial para uma boa gestão. Então, assim, a gente também está lá no tribunal. Qualquer problema, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato lá com a coordenadoria do SICOM, tá? E espero, sim, que vocês possam desempenhar um ótimo trabalho e que a gente, nesse treinamento, possa contribuir muito para isso. Muito obrigada, viu?